Existe um ponto geográfico real, localizado na fronteira entre a Síria, o Líbano e Israel, que, segundo as tradições judaicas, esse lugar foi palco de algo que mudou o curso da humanidade. Esse lugar ele não é citado, mencionado em estudos bíblicos, nem em pregações modernas, mas ele tem uma citação nas Escrituras, bem discreta. Porém, no livro de Enoque, ele tem uma centralidade muito maior. O nome desse lugar é Monte Hermon. Segundo o relato antigo, ali nós vemos a história de 200 vigilantes que desceram do céu, seres celestiais, e fizeram um juramento coletivo de rebelião. Não foi um erro impulsivo, não foi uma queda acidental, foi uma decisão organizada. E quando a transgressão ela é organizada, ela é pensada, ela não é pequena, ela é estrutural. Se essa tradição estiver preservando a memória histórica, então o dilúvio ele não começa com água, ele começa com decisão. E talvez nós nunca tenhamos parado para perguntar por que uma montanha tão específica é associada ao início de uma corrupção global. Bem-vindo ao Revelarex. O texto de Enoque ele revela algo que é perturbador. Os vigilantes eles não desceram isoladamente, eles temiam agir sozinhos. Eles tinham medo que se apenas um deles errasse, os outros permanecessem puros. Então eles resolveram fazer um pacto coletivo, um juramento. E isso não pode ser considerado apenas um mero detalhe. Isso revela consciência, algo que foi premeditado, calculado. Revela medo de uma consequência. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam que estavam atravessando um limite imposto pelo Criador. E quando alguém ultrapassa o limite por ignorância, é imprudência, mas quando ultrapassa um juramento, com um juramento consciente, isso é uma rebelião deliberada. Enoque ele cita nomes de líderes, ele cita chefes sobre dezenas de anjos. Isso descreve organização e hierarquia. E se houve organização, houve um propósito. E aí a gente se pergunta, né? Qual foi o propósito? Esse propósito foi domínio? Foi hibridização? Foi apenas interferência? Influência cultural? Se você remover o tom religioso por um momento, o que resta é uma narrativa de intervenção externa organizada. E isso muda completamente a leitura. Mas por que eles escolheram o Monte Hermon? O Monte Hermon ele não é um ponto geográfico irrelevante, muito pelo contrário. Ele é o ponto mais alto da região, é o lugar onde ali no horizonte ele domina a paisagem. E na mentalidade antiga, o povo relacionava lugares específicos, né, pontos mais altos, na verdade. Quanto mais alto, mais proximidade com o divino. Esse era o pensamento daquele povo naquela época. E as montanhas elas eram vistas como eixos do mundo, pontos onde o céu e a terra poderiam se encontrar. O próprio nome Hermon ele já carrega na sua semântica uma ligação com juramento ou maldição. Então esse lugar ele já é semanticamente associado a algo que realmente aconteceu ali. Isso não pode ser apenas coincidência linguística ou memória preservada no nome. Além disso, a região do Monte Hermon ela foi historicamente marcada por vários cultos pagãos que aconteciam ali naquela região. Adoração a Baal, divindades de fertilidade, práticas ritualísticas também. Então, assim, por que essa montanha ela carrega essa densidade tão simbólica? Será que as tradições posteriores elas preservaram ecos desse evento que aconteceu no Monte Hermon, dos vigilantes? Quando a gente começa a comparar as culturas antigas, a gente começa a perceber que esse padrão ele se torna desconfortavelmente consistente. Os sumérios eles falam de deuses que desciam das alturas, os gregos eles falam do Olimpo, os cananeus falam do Monte Zafon, as civilizações mesoamericanas falam de seres que teriam descido do céu, das estrelas,
ensinado técnicas avançadas. É um padrão que sempre se repete, sempre há descida, sempre há algum tipo de ensino e sempre há um desequilíbrio posterior a esse acontecimento. Então, estaríamos nós diante de um arquétipo psicológico global, universal, ou estamos diante da memória fragmentada do mesmo fenômeno que se repetiu ao longo da humanidade, interpretado por culturas diferentes? Se for um arquétipo, por que esse arquétipo ele é tão técnico, tão minucioso? Por que envolve sempre um ensino de algo específico? Se for uma memória, memória do quê? E por que a Bíblia ela brevemente menciona algo que outras culturas expandem mitologicamente? Segundo Enoque, esses vigilantes eles ensinaram não apenas metalurgia para ferramentas agrícolas, mas armas, intuito militar. Ensinaram astrologia aplicada, ensinaram leitura de sinais celestes, ensinaram encantamentos, e ensinaram também a manipulação estética. Isso não é apenas espiritualidade, é um avanço tecnológico e cultural que foi acelerado. Imagine uma humanidade primitiva recebendo um salto tecnológico abrupto, sem maturidade moral correspondente, sem estrutura ética consolidada. O que acontece quando o poder ele acaba crescendo mais rápido do que o caráter? A violência ela escala, a desigualdade aumenta e estruturas dominantes elas começam a surgir, começam a emergir. E o texto ele afirma, né? A Bíblia em Gênesis mesmo fala: a terra se encheu de violência. Talvez a narrativa não seja contra o conhecimento em si, mas talvez seja contra o conhecimento fora do tempo, no momento que não era para ser. Então, esse padrão de conhecimento compartilhado que a gente vê na história da antiguidade é realmente muito intrigante, porque nós não vemos sociedades surgindo e aprendendo com a evolução do próprio raciocínio. Nós vemos sempre sociedades, civilizações surgindo do nada, já com conhecimento alto. A gente vê falar aí dos sumérios, a gente ouve falar até mesmo do Egito, onde muitas tecnologias que existiam no Egito Antigo, hoje, no século XXI, nós não conseguimos replicar. Hoje, com a tecnologia que nós temos, não é possível, por exemplo, construir pirâmides da forma como os egípcios construíram. Isso seria apenas uma coincidência ou seria um reflexo real de que seres desceram dos céus e ensinaram conhecimentos proibidos para a humanidade? Então, se o Monte Hermon ele foi o início de tudo, dessa corrupção, o dilúvio ele pode ter sido uma contenção, não apenas uma punição moral que estava acontecendo, mas uma interrupção da contaminação estrutural que estava acontecendo. O texto bíblico ele é muito claro, ele diz que toda a carne havia se corrompido, não apenas alguma, mas toda a carne. Essa expressão ela é muito profunda, porque ela pode significar uma universalidade moral, mas pode também sugerir algo além da questão do comportamento. Se a narrativa de Enoque ela for precisamente correta, o problema não era apenas humano, ele era sistêmico. E sistemas exigem muitas vezes um reset. Séculos depois, interessante é que Jesus aparece ali na região do Monte Hermon, onde ele está em Cesareia de Filipe, e ali, ele falando ao povo, ele faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E alguns estudiosos sugerem que esse ponto geográfico escolhido por Jesus foi muito mais do que apenas um ponto aleatório, mas ele foi uma declaração espiritual em território associado ao que havia acontecido no passado. Se o Hermon ele significa a insurgência, a rebelião, ali começa uma declaração de Jesus de autoridade restauradora. E isso adiciona uma camada territorial e espiritual à narrativa bíblica. Mas então por que ninguém explora isso? Porque levanta questões sobre hierarquias que são invisíveis para nós, sob influência
espiritual organizada, sobre uma cosmovisão antiga que não cabe o materialismo moderno. E é mais confortável reduzir tudo a uma mitologia, mas reduzir, ele não consegue resolver essas inconsistências históricas. O livro de Gênesis, ele narra a criação de Deus, do universo, do nosso planeta Terra. Ele menciona brevemente o início dessa história. A Bíblia fala em Gênesis 6:4 sobre os Néfilins, né? Aqueles que nasceram descendentes dos filhos de Deus, que tomaram as mulheres para si. Mas ela não complementa. E isso deixa uma lacuna muito grande. E é essa lacuna que me fez interessar muito pelo livro de Enoque, porque o livro de Enoque, ele não contradiz a Bíblia. Ele complementa e, na minha opinião, preenche essas lacunas que nós não encontramos no livro de Gênesis, nem no cânon bíblico atual. Então hoje, nós vivemos uma aceleração tecnológica muito grande. Nós vemos hoje manipulação genética, nós vemos inteligência artificial crescendo exponencialmente. Nós temos também a questão do transhumanismo, que é o ser humano se integrando com a máquina, e reescrita de limites biológicos. Eu não estou afirmando a repetição literal do que aconteceu no Monte Hermon, mas eu faço uma pergunta: qual a humanidade, aliás, quando a humanidade rompe fronteiras éticas em nome de um avanço, qual seria o limite? Ou quais seriam os limites? O Hermon, ele pode ser símbolo de um tipo específico de transgressão, se a gente parar para pensar, que é justamente ultrapassar fronteiras que foram estabelecidas pelo Criador. O fio condutor disso tudo não é a tecnologia, não é montanha, não é a questão dos gigantes, Néfilins. A grande questão é a soberba. E é ela que fez também Lúcifer se rebelar contra Deus e ganhar ali 1/3 dos anjos. Aquilo que eu falei anteriormente, os padrões se repetem ao longo da humanidade e também ao longo da história cósmica. E isso, a soberba, ela é como se ultrapassasse o limite consciente, como se redefinisse uma ordem que já foi pré-estabelecida. Isso ecoa no que a gente vê no Jardim do Éden, ecoa com Babel, a Torre de Babel, e também ecoa no Monte Hermon. É sempre o mesmo padrão. Então, partindo desse princípio dos padrões, você só tem duas opções intelectuais honestas. Ou tudo isso é um arquétipo simbólico, repetido por culturas antigas, ou é memória histórica interpretada por uma linguagem que não conhecia a tecnologia, não conhecia o que nós conhecemos hoje, e narrou, dessa forma tudo o que aconteceu. Ambas exigem investigação séria. Ignorar tudo isso é muito fácil, mas investigar realmente exige uma coragem intelectual, porque muitas vezes vai contra a tudo que a gente aprendeu durante a nossa vida. E é esse tipo de pergunta que intriga, que me motiva e me motivou, a buscar sobre esses assuntos, porque são muitas perguntas sem resposta, e isso me faz sempre buscar ir além daquilo que me foi passado e ensinado, para que a gente possa investigar e descobrir o que realmente aconteceu no passado. Na tradição judaica antiga, os territórios eles eram associados a principados. Se Hermon ele foi palco de um juramento, ele pode ser tornado símbolo também, ter se tornado símbolo de um domínio insurgente. E isso adiciona uma camada de guerra territorial e espiritual. Muitas vezes você já ouviu falar desse termo, espíritos territoriais. E isso não é uma fantasia antiga, medieval, é uma cosmovisão que é antiga, mas é totalmente coerente. Então talvez o Hermon ele não seja
apenas um passado distante, mas ele seja uma advertência atemporal. Toda vez que o poder ele cresce mais rápido do que a responsabilidade, a humanidade reencena decisões antigas. E a pergunta não é, isso aconteceu? A pergunta que se deve fazer é, estamos repetindo? O Monte Hermon, ele pode ser apenas uma montanha, ou ele pode ser também o marco zero de uma rebelião que aconteceu no passado e que reflete até hoje na nossa história. A investigação ela não termina aqui. Ela começa quando a gente começa a olhar além da superfície. Seja muito bem-vindo ao canal Revelarex. Meu nome é Edson Ferreira e aqui nós investigamos padrões, história antiga. Então, se você se interessa por esses assuntos, eu vou te pedir para que você toque no sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui também, porque é muito importante para que esse vídeo possa ser entregue pelo YouTube para outras pessoas. E lembre-se que aqui no nosso canal Revelarex, a verdade não serve, governa.